Saudações, exploradores do desconhecido! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje nos lançaremos em uma viagem única pela história e arquitetura perdida. Preparem-se para desbravar as cidades abandonadas mais impressionantes do nosso incrível planeta Terra. Estamos prestes a descobrir os mistérios que envolvem esses lugares, testemunhar as histórias que as ruínas têm a contar e mergulhar na beleza melancólica daquilo que um dia foi lar para muitos. Pripyat, Ucrânia. Vamos começar explorando uma cidade abandonada que conta uma história única e fascinante. Estou falando de Pripyat, na Ucrânia, uma cidade que viu seu crescimento interrompido por um dos eventos mais impactantes da história moderna. Antes de mergulharmos na história de Pripyat, é essencial entender o contexto. A cidade foi fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, que na época era uma demonstração do poder nuclear soviético e um símbolo do progresso tecnológico. Nos primeiros anos, Pripyat floresceu, a população cresceu rapidamente e a cidade se tornou um centro vibrante com escolas, parques e uma atmosfera pulsante. Curiosamente, Pripyat tinha uma média de idade muito baixa, com a maioria da população sendo jovem e altamente educada. Em 1986, no entanto, tudo mudou. O reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu durante um teste de segurança, liberando uma quantidade massiva de radiação na atmosfera. A evacuação de Pripyat começou apenas 36 horas após o acidente, forçando as famílias a deixarem para trás suas casas, pertences e, em muitos casos, suas vidas. Imaginem a cena, mais de 49 mil pessoas evacuadas em poucas horas. A cidade, que uma vez foi cheia de risos e vida, tornou-se um lugar fantasma. Muitos moradores acreditavam que a evacuação seria temporária, porém nunca mais retornaram. Hoje, Pripyat é um local de interesse turístico, mas também um lembrete sombrio dos perigos da energia nuclear. Ao explorar suas ruas vazias e edifícios abandonados, você sente a gravidade do que aconteceu. O nível de radiação ainda é alto em alguns locais, e os visitantes precisam seguir rigorosas medidas de segurança. A história de Pripyat continua a nos intrigar e nos lembrar da fragilidade da vida humana em face dos avanços tecnológicos. Craco, Itália. Vamos nos aprofundar na história intrigante da cidade de Craco, na bela região da Basilicata, no sul da Itália. Esta cidade medieval é um verdadeiro tesouro histórico, mas também carrega consigo uma narrativa de desafios e mudanças ao longo dos séculos. Craco foi fundada pelos gregos antigos e, ao longo dos séculos, passou por diferentes governantes, incluindo o Império Romano e o Bizantino. A cidade floresceu durante a Idade Média, com sua arquitetura notável e uma catedral construída no século XV. As ruas estreitas de Craco, suas construções de pedra e a localização estratégica nas colinas proporcionam vistas deslumbrantes do Vale Cavone. A cidade era um verdadeiro exemplo da arquitetura medieval, com a Catedral Santa Maria della Stella sendo um destaque imponente. Infelizmente, Craco começou a enfrentar desafios significativos, incluindo terremotos devastadores e problemas estruturais decorrentes da instabilidade do solo da região. Estes fatores levaram a uma série de evacuações ao longo dos anos, com a população sendo forçada a abandonar suas casas. Após seu abandono, Craco encontrou uma nova vocação, como cenário cinematográfico. Filmes como A Paixão de Cristo e o Evangelho segundo João escolheram Craco como pano de fundo, destacando a atmosfera única e misteriosa que ainda paira sobre as ruínas da cidade. Apesar dos esforços de restauração, Craco enfrenta desafios contemporâneos, incluindo a gestão sustentável do turismo. O aumento do número de visitantes traz benefícios econômicos, mas é crucial encontrar um equilíbrio para preservar a autenticidade e a integridade do local.
A história de Craco é uma tapeçaria complexa de triunfos e desafios. Se você também se apaixonou pela rica história e beleza única de Craco, não esqueça de deixar seu gostei no vídeo e se inscrever no canal, para ficar por dentro dos próximos vídeos que serão postados aqui. Centralia, Estados Unidos. Agora, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo passado enigmático de Centralia, uma cidade que se tornou uma verdadeira terra de mistérios nos Estados Unidos. Centralia, fundada em meados do século XIX, floresceu graças à riqueza mineral que se encontrava sob seus pés. A cidade cresceu rapidamente com a mineração de carvão, tornando-se um pilar no ramo. Durante o auge da indústria do carvão, Centralia era uma comunidade vibrante, com minas ativas, operários dedicados e uma atmosfera de progresso industrial. Contudo, o destino de Centralia mudou drasticamente em 1962, quando um incêndio acidentalmente começou em uma das minas de carvão. Esse fogo, inicialmente visto como algo controlável, se transformou em um incêndio subterrâneo catastrófico. O incêndio persistente causou o deslocamento gradual dos residentes, com fumaça tóxica emergindo das rachaduras no solo. Casas foram abandonadas, escolas fechadas, e Centralia se transformou em um cenário de desolação. Uma das marcas mais visíveis do desastre é o fenômeno das estradas fumegantes. A temperatura aumentada pelo incêndio subterrâneo faz com que o asfalto solte vapor, criando uma paisagem surreal e quase apocalíptica. A peculiaridade de Centralia inspirou obras de ficção, como o universo de Silent Hill, onde a cidade desolada e as estradas fumegantes serviram de inspiração. A realidade de Centralia se entrelaça com a imaginação popular. Apesar dos esforços para controlar o incêndio, Centralia continua a arder. O governo tomou medidas para evacuar a cidade, mas alguns moradores permanecem, desafiando a situação. O futuro de Centralia permanece incerto, com debates sobre revitalização ou o eventual desaparecimento da cidade. Centralia é um lembrete intrigante dos impactos duradouros que os eventos imprevistos podem ter em uma comunidade. Pirâmide, Noruega. A cidade de Pyramiden foi fundada pela União Soviética em 1927, situada na ilha de Spitsbergen, no arquipélago de Svalbard, Noruega. A principal atividade econômica da cidade era a mineração de carvão, uma vez que a região possuía ricas reservas deste recurso natural. Durante as décadas de 50 e 60, Pyramiden experimentou um período de prosperidade. A cidade contava com instalações modernas para os padrões da época, incluindo moradias, escolas, um hospital e um ginásio. A população era composta principalmente por trabalhadores soviéticos e suas famílias. No entanto, o declínio começou a se manifestar na década de 80. Vários fatores contribuíram para isso, incluindo a queda nos preços do carvão no mercado mundial e o esgotamento das minas locais. A infraestrutura da cidade, outrora moderna, começou a deteriorar-se. O golpe final veio em 1998, quando a empresa russa que administrava a mina decidiu fechar as operações em Pyramiden. Os trabalhadores e suas famílias foram evacuados, deixando para trás uma cidade praticamente intacta, mas agora abandonada. A cidade é agora um museu ao ar livre, onde os visitantes podem explorar os prédios abandonados, a escola e outros locais que um dia foram vibrantes. A história de Pyramiden serve como um lembrete fascinante das mudanças econômicas e ambientais que moldaram essa região remota ao longo do tempo. Hashima, Japão. Hashima começou a ser habitada no final do século XIX, quando foram descobertas vastas reservas de carvão sob a ilha. A Mitsubishi Corporation iniciou a mineração de carvão em grande escala na década de 1890. À medida que a mineração de carvão se expandiu, Hashima tornou-se densamente povoada, com trabalhadores e suas famílias se estabelecendo na ilha.
Para acomodar a crescente população, foram construídos edifícios de apartamentos de concreto de alta densidade. A arquitetura única e a alta densidade de construção levaram à comparação com o encouraçado, daí o apelido Ilha do Encouraçado. Durante as décadas de 50 e 60, Hashima atingiu seu auge como um importante centro de produção de carvão, contribuindo significativamente para a industrialização do Japão pós-guerra. A Mitsubishi fechou as minas em 1974, levando ao abandono gradual da ilha. Os habitantes deixaram Hashima, deixando para trás uma cidade que por muito tempo foi um símbolo da era industrial japonesa. Apesar de estar desabitada, Hashima tornou-se um destino turístico popular. Os visitantes exploram as ruínas, testemunhando a história e a arquitetura que permanecem na ilha. A história de Hashima reflete o ciclo comum de ascensão, auge e declínio, que muitas cidades industriais enfrentam. Kayakói, Turquia. Conhecida também como Karmilassos, Kayakói é uma cidade repleta de história e mistério. Sua história remonta ao século XVIII, quando foi fundada por habitantes gregos. Naquela época, a cidade era conhecida como Levice. Ao longo dos anos, Kayakói foi um caldeirão de culturas, abrigando gregos ortodoxos e muçulmanos otomanos. Essa diversidade cultural contribuiu para a riqueza e singularidade da cidade. Durante o século XIX, Kayakói prosperou como um centro agrícola e comercial. Suas ruas estreitas eram repletas de vida, com mercados movimentados e arquitetura encantadora. No início do século XX, Kayakói enfrentou desafios significativos durante a Guerra Greco-Turca e o Tratado de Lausanne. Muitos habitantes gregos foram forçados a abandonar a cidade. O golpe final veio em 1923, quando o intercâmbio populacional entre Grécia e Turquia foi implementado. A população grega de Kayakói foi obrigada a deixar suas casas, resultando no abandono da cidade. Felizmente, esforços de preservação têm sido feitos para manter viva a memória de Kayakói, e a cidade agora é um destino turístico, permitindo que visitantes mergulhem na rica história que a envolve. E assim concluímos nossa fascinante jornada pelas cidades abandonadas mais impressionantes do planeta. Compartilhe nos comentários qual local mais capturou sua imaginação, e se você já teve a oportunidade de visitar algum deles. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se para mais aventuras. Deixe seu like se você apreciou essa viagem ao passado. Agradeço a todos que exploraram conosco hoje. Continuem sonhando, explorando e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!